Pronto. Tem gente que não está pregando todo dia. A gente está pregando todo dia, tem marido batendo na mulher. Crente. Tem gente que está pregando todo dia na igreja sobre oferta, sobre dinheiro, sobre zelo, e tem um bocado de ladrão dentro da igreja. Secretário, tesoureiro. É assim. Quando dá fé, o irmão me liga: pastor, sumiu aqui tanto a tesoureira. Eu disse: irmão, não posso prender. É assim. Porque tem pessoas que não querem o ensino. E olha, Deus não empurra a Bíblia goela abaixo na vida de ninguém. Nem Jesus empurra. Ele diz em João 7, 38, 39: quem tem e quem quiser. É quem tem sede. É quem tem sede. Quando o obreiro vem para o culto com sede, Jesus mata a sede dele. Quem glorifica a Deus? Dia desse um irmão me parou e disse... Me parou não, foi na frente de todo mundo. Ele, acho que ele, nesse dia: pastor Osiel, me explique esse fenômeno. Por que a igreja não é mais como a igreja primitiva? Eu disse: por causa de tu. E ele disse: de mim? Sim. Porque eu vejo aí tu no banco dormindo, falando mal de crente. Aí pronto. E a igreja primitiva, em Atos 2,42, perseverar na doutrina, tu não persevera. Ele disse: retiro minhas palavras. Eu disse: vai-te embora. Irmãos, quando a palavra entra é diferente. Quem glorifica a Deus? Quando a palavra entra é diferente. Oh, glória a Deus. E olhe para cá. Hoje eu vou falar de obreiro que Deus tem que mudar. Não é mudar a doutrina, é mudar você. Porque, irmão, às vezes a gente faz um seminário, faz um curso de teologia. Até o seminário ensinou doutrinas erradas. Isso está no Dallas, isso está no Fuller, isso está nos nossos seminários também. Que não tem Espírito Santo que tire aquilo que ele aprendeu errado. O Espírito Santo não tem poder, pastor? O senhor não está dizendo? Não, mas ele só trabalha aonde você dá. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus estava do lado de onde? De fora da igreja. E o que ele estava fazendo? Eis que eu estou à porta. Então eles disseram: nós queremos uma igreja, queremos glória, queremos nome, queremos status, mas tu fica aí sendo porteiro, nós vamos ficar do lado de dentro. Fica do lado de fora. Eles não queriam a palavra de Jesus. Mas Jesus também não brincou com aquela igreja. Ele diz: vocês pensam que tão grande, vocês não passam de quê? Pobre, cego, miserável, desgraçado e o quê? E nu. Porque a igreja sem Jesus não vale nada. A igreja só presta quando ele caminha entre os castiçais, dominando e dirigindo tudo. Aí é que é bom. Mas vocês podem analisar, só para os irmãos terem ideia, quando nós lemos, deixa eu ver só o versículo aqui, mas é no capítulo 10, é lá pelo 11. Deixa eu ver aqui, 10, verso 11 de Atos. Tá bem, mas é bom os pastores também olharem, para vocês verem um negócio. Muito bem, é no verso 12. Vamos do 13. Aí os irmãos sabem aqui que, na verdade, o texto mostra e que descia um vaso como se fosse um lençol. E o que vinha dentro dele, meus irmãos? Todo tipo de animal velho, imundo, estava dentro. E quem foi que viu? Está aí no capítulo 10, verso 13 em diante. Aí Deus estava mostrando a visão para quem? Para Pedro. O que foi que Pedro falou para Deus quando, olha, quem era que estava falando com Pedro? Vamos lá, só para despertar. Quem falava com Pedro? Quem deu a ordem para Pedro? E o que foi que Pedro fez quando deu a ordem? Deus deu a ordem. Saliente. Mata aí. Vocês estão vendo qual é o problema? Às vezes nós aprendemos tanto que nós queremos ensinar até Deus. Tem gente que está falando de escatologia como se ele já tivesse morrido, ido no céu, falado com Deus, voltado. E aí escreveu. Eu tive um homem na Bíblia, e tem um homem na Bíblia, que ele foi até o terceiro céu, não no 7, porque o 7 é dos judeus, ele só foi até o terceiro, que é onde Deus está. E quando ele voltou de lá, ele disse: tem coisas que Deus me revelou, que nenhum mortal... Paulo escreveu algumas vezes que ele deslizou no céu. Paulo escreveu algumas vezes
que lá no céu todo mundo é do mesmo tamanho? O irmão agora estava me dizendo que morreu, foi no céu, quando chegou lá, viu todo mundo do mesmo e só galegão. Eu disse, então não estou. Aí pronto, estou fora. Não, mas aí Deus vai transformar e ficar tudo branco. Céu pálido, sem cor, sem vida. Eu disse para o irmão, te aquieta, que tu vai subir dessa cozinha aí. Então vamos lá, só para vocês terem uma ideia. O apóstolo São Pedro, aqui é tudo dentro dessa temática que nós vamos já abordar. O apóstolo São Pedro, ele diz claramente, quando Deus fala com ele, mata e come. O que foi que ele disse para Deus? Eu não como. Ele estava repreendendo quem? Mas quem era que estava falando para Pedro matar e comer? Cuidado com os nossos doutorados, porque tem pessoas que se formam e pensam que é Deus. Tem juiz que pensa que é Deus. Tem médico que pensa que é Deus. Tem doutor que pensa que é Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eta Linema, uma crítica, uma doutora, pastor Altair, que está escrevendo sobre a área, também conhece. Ela era crítica, estudou com grandes teólogos liberais, Bultmann. E ela traduzia a Bíblia fumando o charuto dela e as cinzas caindo em cima da Bíblia. Ela não acreditava. Ela não acreditava. E ela fumava em alto grau, bebia, traduzindo a Bíblia, bebia. E pronto, e ninguém debatia. Uma doutora formada na área, em várias áreas, inclusive da linguística, do texto crítico. Ela escreveu muitos livros aí no Brasil, traduzido, muitas obras. E aí um dia ela pegou o cigarro, estava na universidade, lá na Alemanha, ela pegou o cigarro, e aí saiu da sala e foi fumar. E quando ela foi fumar, que ela se afastou, tinha uma salinha lá no canto, que um irmão tinha pedido lá para o reitor, para uma missionária que tinha vindo da África, uma negrinha, para ela dar um testemunho. E na hora que ela começou a dar o testemunho, que a doutora puxou o cigarrão para fumar, aí ela segurou o cigarro e a mão começou a tremer. E aí ela olhou para a salinha e começou a se aproximar. Ela, no livro dela, ela dá esse testemunho. E ela tinha adotado o método crítico. E aí ela pegou e disse que quando olhou, ela perguntou para alguém, quem é aquela senhora? Disse, é uma missionáriazinha que veio da África. E ela disse que percebi que nem falar direito ela falava. E aí ela disse, o que ela quer com a minha vida? Por que ela está falando de mim? Por que ela está me tocando? E aí a irmã falava, mas só falava para a vida dela. Os irmãos glorificando, mas a mensagem não era para os irmãos. E aí ela pregando normal, ia só atacando a doutora. E a doutora entrou, se ajoelhou e aceitou Jesus. Sabe o que foi que ela fez? Ela escreveu um artigo condenando todos os livros dela. E aí disse, Jesus agora me encontrou. Deixa eu dizer uma coisa, não bata a boca com Deus e nem queira ser Deus, porque a fala aqui é a dele, quem manda é ele, quem ordena é ele, quem fala é ele, e a ordem é dele. Pronto, se renda à palavra. Então não discuta, eu não discuto, irmão, eu leio teologia, eu leio escatologia, para mim ser salvo, crente e santo. Agora pronto, na hora que o irmão pergunta, pastor, lá no céu você vai voar ou vai deslizar? Eu digo, eu quero entrar, filho, eu não quero saber se eu vou voar ou deslizar. Isso não compete a nós, vocês estão entendendo? Aí eu observo que o Pedro disse, de modo nem, quantas vezes Deus mandou Pedro matar e comer, e Pedro disse que não ia comer? 3. Aí eu pergunto aos senhores, Deus usou argumento para convencer Pedro? Não, ele diz, vai chegar uns homens aí, vamos encerrar a conversa, vai chegar uns homens aí, e tu não despreza, vai com eles. Aí pronto, ele, tudo bem. Aí foi, irmãos, só foi no momento em que aquele judeu, olha para cá, diga comigo, judeu,
cheio de coisinha véia, cheio das coisinhas véia, da ideia véia dele, das coisas da cabeça dele, das coisas de 1970 que ele tinha criado. E aí pronto, ele não podia ver um gambá que ele fugia. Não, é imundo. Ninguém sentava com um gentil, ninguém falava. Aí de repente o Pedro está na casa só de gentil, no meio deles. Aí talvez eu pense assim, ele falando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí o Cornélio começou, olha Deus mostrando. Irmão, Deus trata do jeito que eu não sei e tu não sabe. Irmão Pedro, é o seguinte, eu estava orando e jejuando faz dia, e eu orando e jejuando, mandei aqui esse soldado te buscar, e aí é o seguinte, eu quero te dizer que o anjo estava até falando comigo, mas disse assim, olha, manda chamar Pedro, e aí pronto, e aí eu mandei te chamar, porque está um mistério esses dias, eu orando e jejuando, e tudo só se quebra, irmão, com jejum e oração. Olha, não é com debate, não é com mesa redonda, não é com podcast, não é assim não. Tem um bocado de irmão que fica sentado numa mesa de podcast, bebendo água e debatendo. O que você diz do Espírito Santo? Nem tem o Espírito Santo. Seco que não tem nada, não é assim? Quando vê um calango se treme, bota para expulsar um demônio, que aí pronto, não sabe de nada, não é assim? Agora, pronto, aí ele disse, e nós mandamos te chamar, e todos estamos para ouvir. Aí ele começou normal, eu vou só pregar. Aí pregou no meio da mensagem, irmão, sem cantar hino, sem bater pé, sem jogar terno, sem soprar no ouvido, sem fazer barulho, sem dizer que orava, sem dizer que jejuava. Ele só começou a pregar e de repente o céu se abriu, a glória desceu, o Espírito Santo entrou e aí todos foram batizados. Naquela hora, o Pedro disse assim, agora eu entendi, Senhor, o que era para não considerar imundo. E aí ele entendeu. Então veja bem, quem quebrou os escrúpulos, quem quebrou os tabus de Pedro, foi o próprio Deus. Então, temos que analisar o seguinte, tem pessoas, queridos irmãos, como nós estamos falando, que são ensináveis. Tem pessoas que são ensináveis. Vocês podem observar que em Atos 8, um morenão de alto nível, ele vinha sentado num carro, e o que ele vinha lendo? O profeta Isaías, está lá no capítulo 8, ele vinha lendo uma autoridade, era um negãozão, mas era um negão de alto nível, era representante da rainha, Deus Sol, era coisa tremenda, num carrão. E aí lá vem um homem de Deus, Filipe, aí o que foi que o Espírito Santo disse para ele? Te aproxima. Quando ele se aproxima, ele diz assim, entendes o que leis? Tem irmão que disse que ele não estava entendendo. Ele estava, porque ele sabia ler. Ele não sabia do que se tratava. Por isso que ele pergunta, do que trata o profeta? Mas ele sabia do que a narrativa estava falando. Do que trata o profeta? Aí os irmãos sabem que ele disse assim, se o senhor quiser, eu lhe ensino. Permite? Aí ele parou o carro, e aí Filipe foi explicando a palavra para ele. Ou seja, ensino só presta para quem quer o quê? Ouvir. Pronto, eu li, no início do ano passado, eu li um livro que o autor dizia o seguinte, não tem pregador bom para péssimo ouvinte. Esse autor, ele dizia, você tem 70% nas mãos, quando você lê o texto, pesquisa. Mas se o povo não quiser lhe ouvir, pronto, tudo cai por terra. Então, o que é mais interessante aqui é que nós temos que saber que temos pessoas que querem aprender, mas também nós temos pessoas que não querem aprender. E a Bíblia, ela menciona, se vocês analisarem, nós podemos observar, o próprio texto ele vai falar, ou ele está falando de algumas pessoas que não querem aprender. E vamos falar de alguns. Nós temos algumas pessoas que não querem aprender. Digam comigo, primeiro, vamos lá bem forte. Primeiro, o escarnecedor. Pronto. Se vocês analisarem, está aí no texto, esse escarnecedor, letz, do hebraico, ele na verdade, esse homem aqui, ele é o debochado. A pior coisa é você ensinar crente debochado. Tem coisa pior não, meus irmãos. O escarnecedor, ele não gosta de ouvir. Por quê? Porque ele é arrogante. O escarnecedor, ele é que nem aquela boneca que enche de gás. Como é que chama aquilo?
inflável. Tem gente na igreja que ele não vem para aprender, ele vem para nos questionar, nos observar, nos reprovar e depois dar a opinião dele. Ele é inflado, ele é inchado. Porque, como dizia o pastor Antônio Gilberto, homem que tem conhecimento e tem temor de Deus é como um pé de laranja em que a galha que tem mais laranja, ela se abaixa e até quebra por causa da laranja. Quem tem conhecimento de Deus nunca sobe, sempre se quebranta. Porque quem tem conhecimento de Deus não chega na sarça achando que é o bambambam. Pode ser formado no Egito, pode ser general no Egito, pode trazer glória do Egito, mas na hora que chega na sarça, Êxodo 3:5, Moisés viu a sarça e quis se aproximar. Lá na universidade tu admira, lá na universidade tu tem curiosidade, lá na universidade tu pesquisa, na sarça Deus fala, tu se quebranta, Deus diz e tu se aquieta. Na hora que ele chega, qual é a primeira coisa que Deus manda ele tirar? Tira a sandália, aqui tu não anda do jeito que tu quer. É por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, está lá em Romanos, quando nós lemos, e também lá em Efésios, capítulo 6, a primeira coisa que ele faz é calçar os nossos, com o quê? Porque tu não anda do jeito que tu quer, do jeito do Evan, então Jesus te calça. Ele bota os sapatos dele. Olha, isso aqui é o teu sapato, para tu andar do jeito que eu quero. Aí Moisés chegou, chega, olha para cá, aqui não é assim não. Se você pegar o capítulo 19 de Êxodo, Deus diz, Moisés, bota uma faixa amarela e diz para o povo que quem subir, quem encostar, um jumento, um cachorro, eu mato. Só para saber quem é o dono do pedaço. O dono do pedaço aqui não é você. O dono do pedaço aqui não sou eu, o dono do pedaço é ele. Tira a sandália porque o lugar que tu estás pisando é o quê? É santo. Então aqui não é como tu queres. Eu li de um Huberto Rodin, que ele diz que o apóstolo São Paulo, ele tinha cultura judaica, era doutor, ele tinha... Hoje vocês podem observar que a maioria dos nossos pregadores estão pregando a cultura judaica, estão trazendo o judaísmo, não é assim, pastor? É bandeira, é óleo, é pastor, é equipar, é o talite. Um dia desse eu fui para um que ele... Pronto, eu estava no culto e ele dirigindo uma ceia com talite. Que tal, pastor Zé? Eu disse, oh meu Deus do céu. Eu fiquei só olhando para ele, eu não vou discutir com ele. Mas preste bem atenção, olha para cá. Paulo tinha tudo isso, irmãos, escutem bem. Paulo conhecia toda essa história de sete céus. Paulo conhecia toda a cultura judaica. Mas quando Jesus pegou Paulo, aí esse autor diz que Jesus pegou Paulo e virou ele de cabeça para baixo. Está lá em Atos 9. E aí sacudiu ele. Porque na hora que ele começou, aí que ele ouviu a voz, ele disse, quem é? Aí como foi que ele falou? Eu sou Jesus. A voz era tão forte que aí ele na mesma hora se aquietou. Aí ele disse, o que é que eu tenho que fazer? E o que é que eu tenho que fazer? Aí Deus disse assim, olha irmão, Deus quando ele quer usar e ele quer mostrar quem ele é, ele não usa coisa grande para te impactar não. Com Moisés ele usou um matinho, não foi? Ele chamou a atenção através do quê? Nós, para atrair gente para a igreja, a gente faz cada apanhado, né? Assim, e quando vem a autoridade, juiz, a gente fica procurando os termos. Fica procurando, eu vou ver o que se encaixa melhor. Um pastor, meu pai fez um culto, e aí convidou na cidade vários médicos e autoridade, convidou um pastor para pregar. E aí ele disse, a natureza do culto é essa, eu estou convidando todas. E aí lá no dia o pastor sabia que ia ter médico e tudo, ele preparou uma mensagem zona. E aí foi uma mensagem tremenda, ele estudou todo o corpo humano, os planetas. E à noite ele descascou. Aí pronto, e virava para os médicos assim, é muito culto. E aí falou dos planetas, pronto, falou do peso do ar, falou dos 208 ossos do corpo humano, dos 18 litros de sangue, descascou. E aí pronto, aí quando terminou o culto, aí o pai fez o convite, não veio ninguém para Jesus. Aí ele perguntou,
para uma pessoa: e aí, o senhor gostou do culto? Ele disse: não, porque isso aí eu já estudei, pastor, eu queria uma coisa diferente, que falasse na minha alma. Então deixa eu te dizer aqui uma coisa, irmão, tem que buscar o que fala. A gente, quando fala aqui de ciência, ou de Platão, é só informativo, mas a alma do homem, ela está com sede de Deus. E escute bem, Deus virou a cabeça de Paulo, sacudiu, que Paulo em Filipenses, quando você lê no 3, ele diz: olha, se vocês pegarem com besteira, eu vou dizer, eu sou da tribo de Benjamim, judeu de judeu. E se é para confiar nessa besteira de carne, eu fui formado aos pés de Gamaliel. Na minha nação e do meu tempo não tem um que é páreo comigo, eu estou em primeiro lugar. E de conhecimento, cultura, bate aqui. Mas essas besteiras, no dia que o conhecimento de Cristo me pegou, eita glória, quem glorifica a Deus? O homem que é cheio de Deus, a alma dele arde, o coração ferve. Ele disse: eu agora, tudo isso aí eu considero como o quê? Pronto, você já sabe, não vou nem traduzir no termo baixo. Ei, meu irmão. Oh, glória a Deus. Ele disse que o conhecimento de Cristo lhe constrangia. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês: um homem dominado pelo conhecimento de Deus, ele pode ser doutor, ele pode ser o que foi, ele pode ser um Moisés, como está lá em Atos 7:22. Era formado em toda a ciência, mas na hora que Deus fala, que chama ele para a sarça, ele tem que tirar tudo. Então é negócio pesado. Mas o inchado quer saber de alguma coisa? E Paulo diz lá em 1 Coríntios 8, ele diz assim: a ciência faz o quê? A ciência, 1 Coríntios 8, parece que é, se eu não me esqueço, 8 primeiro. O saber, lê aí, para ver se eu estou errado. Como é que diz aí, rapidinho? Aí nós é obreiro, aí nós vamos pegar aqui devagarzinho, para nós ir embora. Como é que diz aí? Como é que diz aí? Ora. Sabemos que todos temos ciência. Aí. A ciência incha. A ciência deixa inflado. Ele entra na igreja, tiver uns pastorzinhos assim do interior, ele não liga não. Irmão, tem coisa. A saudação dele assusta a gente. E aí os pastores, fica aqueles pastorzinhos do interior, né? Nesta auspiciosa noite eu quero cumprimentá-los com a balsâmica e etérea paz, charme na voz. Aí os irmãos ficam, porque o crente é bicho bom, irmão. Ei, rapaz, ei, rapaz. Prometo aos irmãos que não serei prolixo nesta noite, mas na minha ínfima, aí os irmãos, nadinha, irmão, isso edifica em quê? Inchadão, não é assim? É inchado, aí pronto. Tem vezes que até o pastor da igreja, com esse pessoal, fica com medo. O pastor fica até com medo. Vai pregar e fica, irmão, como é isso aqui, irmão? Pergunta para ele. Aí ele diz: olha, é o seguinte, o pastor aí da igreja, ele sabe do meu potencial. Todo o culto dele, a mensagem dele, antes dele pregar, ele me liga para dizer se está boa ou não. Primeiro, ele é fraco e o pastor é fraco. Que a mensagem, quando ela vem de Deus, tu não precisa consultar homem nenhum, porque Paulo diz: eu não consultei nem homem, eu recebi, foi do céu a revelação. Com todo respeito, vira para o irmão que está ao teu lado e diga: não se enche não, diga para ele: não se enche não. E eu faço uma pergunta aqui aos pastores: qual é o problema de encher muito um balão? Vamos lá, fale-me forte. Qual é o problema de encher muito um balão?
Tudo que incha, estoura. Todos os teólogos liberais que passaram a criticar a Bíblia, estouraram. Os que não caíram para cachaça, caíram para raparigagem. Os que não caíram para raparigagem, caiu do outro lado. Tudo que não presta, eles caíram. Muito cuidado no inchar. Às vezes, eu quero dizer, não é só teologia não. Às vezes até o nosso cargo e título nos incha. Nosso presidente. É assim ou não é? Vem chegando o presidente. Presidente de quê, irmão? Porque presidente eu considero é do grupo Votorantim, que é tudo dele, é do dono do Pão de Açúcar. Nós aqui, se os crentes se zangar tudinho, nós não comemos. Ei, ei. Se os crentes se zangarem tudinho, eu estou dando agora estudo, que está aí na internet atacando dízimo direto. Eu estou dizendo para os pastores direto. Vamos ensinar a palavra de Deus, eu ensino tudinho, conforme a palavra do Senhor, e visitar nossos crentes. Visitar, antigamente os pastores nossos, era chegar na casa da irmã, ele visitava. Essa estrutura, tudinho que nós temos, é desses homens antigos, que não era inchado. Era desses homens, era que não tinha nada, pezinho velho cheio de terra, unha velha grande. Eu fui visitar um agora que estava para morrer. Aí quando eu estava visitando, eu fui orar por ele. Aí eu disse, não, vou, pastor, ele não estava falando. Deixa eu começar pelo pé. Quando eu cheguei no pé para pegar, eu disse, não, eu vou para o lado de lá, Jesus. Porque, meu irmão, mas era um homem de Deus. O Senhor levou ele. Era um homem de Deus. Mas eram esses homens, irmão, que não tinham charme, que não tinha confiança em beleza, que não era inchado, boneco inflável. Cadê os homens de Deus que ainda continuam cheios da doutrina? A palavra. Aleluia! Ainda está de pé porque tem esses homens. Vocês sabem o que é que eu temo, pastor Isvaldo e senhores? Eu vou dizer aqui para vocês, eu sou filho de pastor. Eu nasci na Assembleia de Deus. Eu sou assembleano, meus irmãos. Agora mesmo, o primeiro campo que meu pai trabalhou, as irmãs foram lá na igreja me visitar. Aí eu passei até horas da tarde, da noite, cantando mais elas, chorando, e eu glorificando, e elas contando a história do meu pai. Eu vi tudo. Lá não tinha dízimo onde meu pai trabalhava. Não tinha dízimo, era 10 crentes. 10, 11 crentes. E aí ele ganhou essa família todinha para Jesus. Pastor preto, porque naquela época ainda tinha isso. Hoje está melhorzinho. Mas ainda tem. Vocês pensam que é fácil? Não. Uma irmã disse foi para o meu pai. Quando ele era pastor de uma igreja, ela disse, pastor, eu queria que o senhor convidasse o pastor fulano de tal para celebrar os 15 anos. Como é o nomezinho que eu me esqueci aqui? Debutante da minha filha. Aí o pai, inocente, sim, aí pronto. Aí ele convidou esse pastor. E o pastor disse, mas não tem um pastor aí, irmã? Não, é porque eu quero o senhor. Aí pronto. Aí depois a irmã, que tem aquelas irmãs que são usadas, né? Aí pronto. Ela contou para uma irmã e disse, olha, eu não quero o pastor Bené para fazer o aniversário da minha filha, porque vai ser tirada muita foto e eu não quero a mão dele preta aparecendo. Era assim, meu. Meus irmãos. Hoje nós temos que glorificar a Deus. Aí, irmãos, pronto, aí contou, meu pai ficou triste, ficou mole. Mas ele disse, mas eu sou homem de Deus. Aí pronto. E aí ficou trabalhando. Só para vocês terem ideia, depois teve um problema com essa família, e entrou assim uma loucura e tudo, e meu pai já estava em outro campo, e aí eles não podiam ficar lá nessa cidade, e eles foram para onde? Para o campo que o meu pai trabalhava. Aí lá vai meu pai, atrás de casa para alugar para eles, ajeitando, deu cargo, deu alimento, deu tudo. Ô pastor Bené, não tem jeito que nem o senhor não. Aí pronto, é assim.
Mas naquele tempo, era desse jeito. Se vocês pegarem a obra do Padre Vieira e de outros aí, tem muitos que defendiam que o negro, o crânio do negro era pequeno e que o negro não tinha muita inteligência e nasceu para ser escravo. E lá na América passaram foi tempo com isso. Foi luta. A minha sogra mesmo, para me casar com aquela ali, aí jogou para um lado, ele disse, não é para mim não. Quando ela está comigo lá em casa, eu disse, pastor, quase, ela disse, nunca disse isso, olha, aí pronto. Mas ganhou uma bênção, é assim. Mas tinha tudo isso, naquela época era assim. E esses homens, meus irmãos, enfrentavam tudo isso de cabeça erguida. É pesado. Negócio pesado. Aí, se vocês analisarem, você pode observar que Paulo tinha tudo isso, mas ele não era, como? Inchado. Aí o pastor leu ali, tudo cheio de conhecimento, isso aqui pode comer, não, isso aqui pode. Isso aqui não ofende nada. Esse vinho, essa carninhazinha aqui, que é sacrificada aos ídolos, depois que você ora, tem nada a ver, pode comer, né? Não é assim? Aí o bichão inchado. Irmãos, são esses homens que estragam a igreja. Um dia tinha um lá na igreja, que dava aula na escola dominical, dizendo para os irmãos, você beber socialmente sua cervejinha em casa e glorificar o Espírito Santo, tem nada a ver, pode tacar. Aí pronto, aí o irmão disse, pastor, o irmão está ensinando nós a beber. Eu disse, rapaz, não me diga um negócio dele. Aí pronto, eu chamei, irmão, onde é que tu já viu nós ensinar a beber cerveja, irmão? Me prove na Bíblia, o contrário. Eu disse, mas meu Deus, são esses inchados. Aí eu disse, sai, não dá mais não para tu. Aí tiramos ele. Mas até que agora ele está crente mesmo. Agora, um negócio que eu quero dizer para vocês é que o problema é que a igreja, e o pastor sabe disso, nós temos os, como? Os inchados, os inflados. Irmãos, teve um que eu apresentei, já não está mais entre nós, ao pastorado, botei do zero. Aí pronto. Aí um irmão só veio me dizer depois. Aí ele andava com a caneta. Aí disse o nosso presidente aí, porque eles fazem um beiço, né? O homem aí. Quando começar assim, já está contra ti em alto grau, estou logo te avisando. Dele, como ele vai falar de ti, já com desdém, com deboche, que eles falam como? É debochado. Quando você vê, o chefão está aí. Fica tranquilo já, que ele já está contra ti em alto grau. Chefão, homem. O homem mandão está chegando. Aí o presidentezão aí chegando. É, meu irmão, aí pronto. E aí tem um grupinho deles, não tem? Aí eu apresentei, botei no ministério e tudo. Aí disse que ele andava anotando. O pastor Osiel prega bem aqui, mas ele deveria pregar isso aqui mais expositivamente. Aí o irmão veio me contar. Eu disse, só agora depois que ele morreu, tu veio me contar. Porque tu tinha que me ter dito era antes. O que eu quero dizer para os senhores é que na igreja não vai faltar os zomba. Mas o pastor pregou aqui de Noé. Noé construiu a arca e quem era que estava fazendo o quê? O que o lado de fora estava dizendo para ele? Zombando. Mas eu pergunto, a zombaria deles parou o trabalho de Noé? Primeiro, o trabalho não é teu, a mensagem não é tua, a missão Deus te entregou para fazer, deixa os zombadores para lá. E quando você chegou até aqui, chegou com o que Deus te deu. É assim, meus irmãos. Então vamos lá, correndo aqui. Eu vou só até 4h30. Primeiro, quem não quer aprender? Qual é o primeiro que não quer aprender? Vamos lá, bem forte. Quem é que não quer aprender? Diga bem forte, quem é que não quer aprender? Leia aí Provérbio 3:34. Só para ver esse escarnecedor. É o let's do hebraico. Ele é arrogante, ele é inflado. Outra, ele não aceita opinião e só a dele está correta. Olha aí. Pronto. Deixa ele bater. A igreja está crescendo é com o trabalho que Deus está te usando para fazer. É assim. Desse jeito. Um dia eu conversando com o pastor, aí ele disse para mim, pastor Osiel, eu queria falar com o senhor particular. E ele trabalhava, a igreja crescia. Aí ele me chamou assim do lado. Eu digo, diga. É porque eu vi ali o senhor falando
em armatiologia. É doutrina de amar. Ô irmão, fiquei com pena. Ele nunca tinha ouvido falar. Trabalhando na igreja, ganhando alma para Jesus, fazendo o trabalho. Ele pensava que essa palavra armatiologia, doutrina do pecado, era a doutrina de amar. Armatiologia. Ele associou com um som. Armatiologia. Doutrina de amar. Eu disse, não, filho. Aí ele disse, é não, pastor Zé, é não. Não tem aquele negocinho que tu prega para as pessoas não ir para o inferno? Pecado? Ele disse, tem. É isso aí. Ô, meu pastor, amém. Eu fiquei com vergonha de perguntar ali, porque senão ia mangar de mim. Iam mesmo. Porque os zombadores, na hora que você conta um negócio desse, ele vai dizer, primeira coisa que ele é inchado, meu Deus do céu, é por isso que a Assembleia de Deus não vai para frente. A maioria dos pastores o cara não sabe nem o que é. Às vezes meu pai era um homem de oração, era um homem que ele tinha Bíblia na cabeça. Às vezes ele dizia uma coisa, ele era inteligente, meu pai. Um dia ele disse assim, os irmãos aqui na igreja agora estão inventando de tocar Rex. E aí os crentes caíram na gargalhada. Quando foi no outro dia no café, ele disse, rapaz, os crentes ontem estavam mangando de mim. Eu disse, mas como? É porque eu disse Rex. É Rex? Eu disse, senhor, eu acho que, deixa eu ver, que eu não repreendi, nem falava. Eu dizia, senhor, eu acho que não é isso aí não. Mas deixa eu pesquisar bem aqui. Eu fazia de conta que não sabia. Ah, pai, é reggae. Olha aqui, reggae. Aí eu disse, eu sabia, rapaz, que a igreja estava mangando de mim. Mas não era mangando, que a igreja respeitava, era a forma que ele falava. Então deixa eu dizer uma coisa, o inchado nunca quer aprender. Tem gente que estuda, irmão, não para servir ao reino. Tem gente que se forma, não para servir ao reino. É um orgulho pessoal dele. E você tem que saber que ele vai estar aí. Agora não te importa com ele, não. Eu tinha um irmão que ensinava na escola dominical. Aí ele vinha para a escola dominical com uns 10 livros. Aí eu dizia, o que é isso, irmão? Ele diz, hoje vai puir. Hoje eles vão tremer. Mas que besteira é essa? Se dissesse, hoje eles vão chorar, pastor, se arrependendo dos seus pecados. Hoje eles vão temer a Deus. A maioria hoje, irmão, está escrevendo para ser grande. A maioria, não todos. Ser grande, ser famoso, mostrar que é inteligente. E Deus não está atrás disso, meus irmãos. Quando Deus chamou Paulo, ele sacudiu Paulo. Oh, glória a Deus. O conhecimento de Deus é para nos quebrantar. O conhecimento de Deus é para nos levar a saber que Ele é grande. Como dizia Spurgeon, tudo que você tem de coisa humana é só uma bengala. Se encosta nela. Mas não confie nisso. Tem gente que é tão orgulhosa. E eu estou falando para líderes, quando eles se formam. Agora mesmo eu estava no banheiro, um irmão disse, pastor, senti de lhe dar um desse. Irmão, do tamanho da minha cabeça, um anel. Eu disse para ele, irmão, o que é que eu quero com isso? Ele disse, não, senhor, bote aí, fica bonito, fica lindo. Olha, o senhor já pensou o senhor pregando? O que é que eu quero com isso, irmão? Eu nunca nem gostei dessas coisas. Então deixa eu te dizer algo aqui. O arrogante, ele nunca vai querer aprender. Quem é o arrogante? Mas o texto também fala de outro aí que não quer aprender. Se vocês analisarem o próprio texto, é o ímpio. O ímpio não gosta e nem quer aprender. Rachar é a mesma palavra do Salmo 1. Olha, rachar é o ímpio, é o malvado. Ele já tem na natureza dele, que é esse perverso, é esse ímpio. O ímpio, irmão, ele é culpado de pecado, ele é culpado de maldade. E esse ímpio, como ele é culpado de maldade, ele não tem coisa boa nele não. Por isso que o próprio escritor diz aí, ó, o perverso, que é o ímpio, o escarnecedor, ele não quer aprender. E não adianta.
Tem gente que você fala, é como diz Pedro na sua carta, é a porca velha que volta para o seu vômito. Ela gosta de lama. Negócio sério. Ele é hostil, ele é pecaminoso, é o Caim. Caim não queria, Deus falou com Caim. Caim queria aprender de Deus? Não, de maneira nenhuma. O tolo, vamos ver aí Provérbios 12, 15, é outro que não quer aprender, é o tolo. Vamos lá, o tolo, olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Esse não quer também aprender. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Pronto, aos olhos dele, quem tem direito é ele, quem sabe é ele, o melhor professor da escola dominical é ele, o melhor pregador é ele. Meu Deus do céu, meus irmãos. Quem sabe falar melhor é ele. Mas é perante a própria ideia dele. Como é que diz, pastor? Leia aí de novo, olha aí. O caminho do insensato Do tolo. é reto aos seus próprios olhos. Sim. Mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Eita, meus irmãos. Nenhum desses homens aqui que eu estou falando, irmão, tem Deus. Então, qual é o primeiro que não quer aprender? Quem se lembra? Vamos lá bem forte, só para despertar. Qual é o primeiro? O arrogante, não é isso? Escarnecedor. Vamos lá, qual é o primeiro? Vamos dizer bem forte, para me ouvir. Qual é o primeiro? Segundo, o ímpio. Terceiro, o tolo. Agora diga comigo bem forte, o último que eu vou falar aqui, o orgulhoso. Vamos ver aí Provérbios 16, 18. Provérbio 16, 18. Essas são as pessoas que nunca querem aprender. Vamos lá. A soberba precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Eu estive agora lá no Pindamonhangaba e eu conversei uma coisa com o diretor e ele disse algo muito importante. Ele disse, olha pastor, o pastor JP Colenda e os outros, eles não colocaram logo os seminários, porque meu avô dizia que não queria bater de frente com aquilo que os pastores ensinavam. E ele mesmo não fez essa força. Aos poucos foram montando escolas, aí depois veio a ETAD, depois veio os cursos nas igrejas. Mas havia um certo temor por causa desse inchaço, desse orgulho. E eu quero dizer uma coisa aqui aos pastores. Aí você me pergunta, pastor Aziel, mas na igreja tem. Eles vão sair? Vão não, porque eles dependem disso. Porque quem tem teologia errada não vai falar com macumbeiro. Quem tem teologia errada não vai falar com pistoleiro, porque lá ele mata. Ele vai falar com você, que não bate nele, não grita com ele, porque é pastor. Mas o salmista te dá um conselho nesta manhã. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos, e nem se detém no caminho dos, e nem na roda. Quando começarem, dizemos fazer uma roda de debate, fuja. Primeiro, Bíblia, não tem como você estar em debate, porque como diz o próprio Sproul, você não ganha prêmio Nobel de Bíblia, porque tudo que a Bíblia tem para dizer, ela já está dizendo. Tu aceita se tu quiseres. Por exemplo, a gente vai debater o Espírito Santo. Como que eu vou debater o Espírito Santo? Eu só tenho que ler a Bíblia e dizer que às vezes ele vem como fogo, como símbolo, fogo, vento, água. O que é que eu vou fazer mais? Ele é quem é Deus, eu não sou Deus. Nós vamos debater a pessoa de Jesus Cristo, que a maioria dos concílios, Calcedônia, Nicéia, 325, 416, eles não resolveram tudo, eles bateram o martelo, mas não resolveram. Que até hoje, quando a pessoa escreve qualquer coisinha, aí pronto, a pessoa já é debate. E quem é que entende esses mistérios, irmão? 1 Timóteo 3,16 diz que grande é o mistério da... Ninguém entende. Tem dia mesmo que eu fico aqui. É por isso que um dos teólogos da patrística dizia, eu tenho que
crer para entender. Eu não posso entender para crer. Por quê? Porque tem coisa, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu creio na Trindade, vivo a Trindade, e ela é mistério. Quem é que entende a Trindade? Então te aquieta. Ô irmã, pastor Zé, mas por que nós nascemos mesmo preto? Eu disse, irmã, eu não sei. Agora vai eu procurar em livro, procurar em coisa, procurar a origem. Não, eu não sei. O que eu quero dizer aqui é que o pastor vai enfrentar essas pessoas. Mas tem uma coisa que eu quero dizer aqui também. Quando você olha para esse capítulo, ele tem 3 divisões. A primeira divisão, diga comigo, convite da sabedoria. Pronto. Quando você lê esse capítulo, do verso 1 a 6, é o convite da sabedoria. Aí ela diz assim, eu já construí a minha casa. Interessante que essa palavra aqui, ela está no feminino, e há um problema gramatical que eu não vou falar aqui, desse Rockman, que é a palavra sabedoria. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte, ela diz, eu já fiz a minha casa, e já coloquei o quê? As 7 colunas. Se você pegar todos os comentários da Bíblia, aliás, todos os comentadores lançados aí no Brasil, pode pegar, aí eles dizem assim, não há como dissecar o que são essas 7 colunas. Pastor Esdras escreveu um livro sobre 7 colunas da igreja. Aí, quais são as 7 colunas? Ninguém vai dizer, ninguém pode dizer. Agora, quando você abre Tiago 3,17, lá tem as 7 colunas. Não precisa tu mexer com muita coisa. As 7 colunas estão lá, mas a sabedoria que vem do alto. Está lá, ela é pura. É a primeira coluna. Bota pureza na tua vida para ver se tu cai. Bota pureza na tua vida para ver se tu cai. Ela é pacífica. Bota paz de Deus na tua vida para ver se tu briga. Ela é cheia de misericórdia. Bota misericórdia para ver se tu mata os outros. Tu não matas. Ela é o quê? Moderada. Irmão, é a coluna. Quer construir? Pastor Zé, como é que eu faço para construir uma casa que ela não cai? Primeiro joga pureza nela. Eu duvido que tu vai ficar olhando para as irmãs da igreja. Quem tem a perna mais grossa ou mais fina. Eu duvido que tu vai olhar quem é mais bonita ou quem é mais feia. Porque o coração está cheio de pureza. Oh, meu irmão, casa está de pé. Depois, pacífica, não é de briga. Pronto, não é de briga. Um dia eu tratando um assunto na igreja, um pastor falando, e aí o canto da boca dele chega a estar escumando. E eu olhei assim para ele. Eu disse, vamos encerrar a reunião, irmão. Tem um pistoleiro aqui já no ponto de briga. E aí pronto. E eu sou é da paz? É assim, irmão. Eu sou é da paz, eu não sou da briga, não. Não, encerro. Pronto, não encerrei. Aí pronto, depois ela é o quê? Moderada, é a terceira coluna, moderada. Obreiro moderado, tranquilo. Tem obreiro, irmão, toda hora pedindo perdão na internet. Gente, eu queria pedir perdão porque aquela palavra, eu não queria dizer aquilo. Aprenda a ser moderado. Moderado, tranquilo. Deixa o pau quebrar. Depois tu te aquieta, não é assim? A Bíblia diz que o Jeremias foi lá e profetizou. Aí um profeta diz, tu é mentiroso, rapaz. Tu é um mentiroso, aí deu um burro na cara dele, pai, quase quebra o dente dele. Aí ele só se levantou e disse, tchau. Aí foi saindo. Aí pronto. Aí Deus disse assim, volta, diz para aquele que te bateu. Vai lá, volta, vai lá ligeiro. Diz para ele que ele vai morrer. Aí pronto. Aí ele voltou. Pô, eu já ia embora, porque eu não queria nada contigo, não. Mas tu vai morrer. Não. É assim. Não bata a boca com eles, não. Só diga assim, tu vai morrer. Pronto. Pode dizer, tu vai morrer. Rapaz, o que é isso? Pronto, tu vai morrer. Lá no interior do Maranhão, o irmão estava dirigindo um trabalho lá, e aí uma pessoa que agora não pode mais falar nessas crenças, que na hora que fala, aí pronto, e ele caçando conversa com o irmão, e ele fazendo feitiço, aí o irmão disse, olha, não brinca comigo não. Essa obra é de Deus. Tu vai morrer. Aí foi embora, pronto. E aí ficou na cabeça do homem, eu vou morrer. Foi, morreu. Aí o Jeremias volta e diz, olha, é o seguinte, eu já ia embora, que eu não quero briga com ninguém, porque Jeremias era um chorão, você não tem lá? Chorãozão, você era um chorão. Irmão, tem tanta coisa. Olha, irmão, se a gente não amadurecer, eu vou já falar isso daqui a pouco, mas olha,
Aí ele disse assim, eu voltei. Ele disse, por que tu voltou? Tu quer apanhar de novo? Ele disse, não, só vim te dizer. Tu vai morrer. Como assim? Esse ano. É esse ano. Aí pronto, aí foi embora de novo. Desse jeito. Deus não te chama para tu bater boca com ninguém. Deus não te chama para tu estar em explicação com ninguém. Ele chama para tu pregar e entregar a palavra. Pronto, ele chamou Ezequiel, está lá no capítulo 2 e no capítulo 3. Eu vou te botar no meio de gente que tem a cara ruim, a testa dura. Irmão, tem gente que a gente está ensinando, você vê que ele está arranjando os dentes. Mas é aí que tu tem que ensinar mais. Aí Deus disse, olha, eu vou te botar lá. Eles são sarças, eles são espinhos, eles são ortigas. Mas eles vão saber, quer ouvindo ou deixando de ouvir, que lá no meio dele passou um profeta. Cadê os profetas de Deus aí, que estão lá na cidade? Oh, aleluia. Tem hora que até a ortigazinha pega na gente, não tem? Que fica empolada e a gente fica se coçando. Mas aí Jesus disse, eu te botei foi aí. Fica lá. Pode ter o doutorzão bem aqui do lado, pode ter seu fulano, e você é só o pastor. Você é o pastor, mas você está ali, sabendo que você não caiu de paraquedas, não é um intruso, você não é um saliente. Você chega e diz, Jesus me botou bem aqui. É aqui que eu vou ficar. É assim ou não é? Pode ter o doutor do lado, pode ter seu fulano de tal, e tu só tem um Mobral, ou só um cursinho de correspondência. Mas Deus te botou foi ali. E outra coisa que eu vou dizer para você, não tenha medo não. Tenha medo não. Porque Bíblia só sabe quem tem intimidade com Deus. E outra coisa, você pode observar, irmão, são poucas pessoas que sabem citar a palavra. Aí se o pastor se dedicar na palavra, ele sai bem. O problema é que tem pastor que não se dedica na palavra. Ele quer estudar outras coisas. Aí quando o irmão faz uma pergunta, pastor, onde é que está aquela história que o pai Deus mandou ele sacrificar? Que os crentes perguntam para a gente. Onde é que está aquela história que ele mandou sacrificar o filho? Ô irmã, me fugiu aqui. Fugiu não, tu não está sabendo. Olha, eu vou dar uma técnica para vocês aqui. Bem simples. Compre aquele livro de Maiperma. Compre aquele livrozinho de Maiperma. Aquilo ali eu estudei ele todinho, que eu fiz foi memorizar a história dos patriarcas, os capítulos tudinho, eu estudei e memorizei tudinho. Então compre ele, através da Bíblia, livro por livro, compre. Tem aí na CPAD, se tu ler aquilo ali todinho, mesmo que tu não seja um profundão, mas tu sabe o caminho por onde tu andar. Pronto, na hora que o irmão triscar, onde é que está a história de Jacó? Aí tu vai. Onde é que está de José? 37 a 50 de Gênesis. Eu aprendi, foi assim. Vá lá, compre ele. Aí pronto, tu vai lendo tudinho direitinho. Aí tu vai saber. Aí ele te ajuda muito. Tem material aí disponível. E aí quando a pessoa tem Bíblia, aí pronto. Tem irmão que pode citar. O meu pai, como eu estou dizendo, ele não era formado não. Advogado com pai? Não, pronto. Na reunião, na hora que o irmão começava, ele disse, irmão, isso aqui na Bíblia, onde é que está? Porque o senhor está falando, o senhor é doutor, mas onde é que está isso aqui na Bíblia? Não, pastor Bené, eu não sei. Pois aí, eu sei. Aí o doutor se aquietava, eu disse, é mesmo, pastor Bené, o senhor está certo. Porque a autoridade maior, aqui no culto e na igreja, é a palavra de Deus. E se você tiver palavra, todo mundo se cala diante dela. Então pronto, acabou-se a conversa. Agora, o texto ele começa dizendo que a sabedoria construiu a casa. E olha os pilares, nós ficamos aí no qual? Moderada. Tratável, sabe tratar bem. E o que mais? Cheio de misericórdia. E o que mais? E com muito fruto. Sem parcialidade e sem hipocrisia. Tá aí. Pastor, como é que eu construo um ministério mais bem feito? Bote essas 7 colunas que eu quero ver se a casa cai. Pode botar. Tiago 3,17. Aí ele diz, a sabedoria já fez a sua casa, botou as 7 colunas, e ela agora está convidando. Olha a sabedoria convidando. A sabedoria, ela não convida o arrogante, ela não convida o tolo, ela não convida o ímpio, mas tem 2 tipos de pessoas que ela convida. Quem são os que a sabedoria convida? Simples e quem mais? Vamos lá para mim encerrar. Vamos lá. Vixe, eu só tenho 10 minutos. Simples e quem mais? Falta de entendimento. Ele não convida os arrogantes, não convida os ímpios, não convida o tolo, não convida o orgulhoso. Os simples, irmãos, são aquelas pessoas na vida
que são assim, desligadas. É por isso que eu quero dar um conselho. Nunca diga assim, eu sou só esse simplesinho crentinho na igreja. E tu é desligado da igreja, é? Diga isso não. Ninguém aqui, a igreja católica, ela criou aquele termo, leigos, e até pastores escrevem livros usando essa palavra, dizendo que nós somos leigos. Nós não temos nada de leigo. Não tem aqui um crente leigo. Porque a Bíblia diz em João 2:20, 22, vós tende a unção do Espírito e sabeis tudo. O Espírito Santo nos guia na verdade. Então não tem crente leigo. Eu posso ser leigo em outros assuntos. Agora na salvação não existe. Os simples são aquelas pessoas desatentas, aquelas pessoas que não estão interessadas com as coisas, que a vida está passando para ela. Aí a sabedoria está dizendo, vem cá, a vida não é isso não, eu quero te mostrar a melhor vida. A sabedoria está convidando, ela diz, eu já misturei o meu vinho, ou seja, eu vou te dar sabedoria com essas 7 coisas aí que está no texto. Aí ele diz, os que têm falta de entendimento, que não são bem espirituais, não são fortes. Aí que vem para a segunda parte, que eu vou finalizar nela, que aqui é a parte mais pesada. Digam comigo, mente fechada e mente aberta. Agora eu vou finalizar dizendo com isso, mente fechada, mente aberta. Com todo respeito, a minha pergunta é, você é um pastor de mente fechada ou de mente aberta? É só a pergunta, não responda para mim. Porque prestem bem atenção, que se vocês observarem, a Bíblia está dizendo, claramente aqui, que o tolo, o arrogante, o orgulhoso, o ímpio, eles não aprendem. Por que eles não aprendem? Porque a mente deles estão como? Fechadas. Aí quando você vai para o texto bíblico, tem 3 tipos de pessoas que sempre vão estar na igreja querendo aprender. Quais são as 3 tipos de pessoas na igreja que sempre querem aprender? Está bem aí? Está bem aí? Já disse um, sábio. Vamos lá. O justo. E quem mais? Bora. Ah, pronto. Olha aí. E pastores, não esqueçam mais não, vamos lá, vamos fazer um coral aqui, para a gente terminar. Quais são os 3 tipos de pessoas na igreja que o pastor pode investir nelas, que são mente abertas? Quais são os 3? O sábio, depois o justo e depois o temente. Olha para cá, o sábio, o justo e o temente. Quando você olha a própria palavra de Deus, vocês podem depois analisar, mas lá em Mateus, a Bíblia diz que aquele que tem, mais será dado. O sábio, ele tem, mas ele quer mais. O sábio, ele tem, mas ele tem mente aberta. Vou dar um exemplo aqui para vocês sobre mente fechada e mente aberta. Vou botar um pastor assembleiano. Digamos que um pastor entre na igreja e tem uma irmã fazendo assim, glorificando, e aí pronto. Aí o pastor que tem mente fechada, vamos pegar 3 pessoas que vamos colocar aqui. Primeiro, um menino, o adulto. O menino, o adulto. Vamos colocar esses 2. O menino e o adulto. Se for um menino, um adulto e o mente fechada. Quando você observa, o mente fechada, se um dia, eu vou colocar meu exemplo mesmo aqui. Um dia eu estava numa reunião, e a luta foi tão grande, que eu chorei no meio, eu estava na mesa e eu chorei, mas eles pensavam que eu estava chorando, era com medo deles, e não era não, eu estava chorando, era da tristeza de eu pregar tanto e ver tanta gente ruim. Aí eu chorei, eu não aguentei, eu chorei, aí quando terminou, ó o obreiro de mente fechada, o senhor mostrou muita fraqueza, um pastor. Eu disse, mas como assim? O senhor mostrou muita fraqueza chorando. O senhor tem que ser um líder. Eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, e Jesus, em João 11? E Jesus, na entrada de Jerusalém? Obreiro que tem mente fechada, ele diz assim, obreiro não chora. E Deus nos fez como, irmão? Com a capacidade de...
Quando é um obreiro de mente fechada, ele tem esse radicalismo. Ó, um obreiro de mente aberta. É, meu pastor. Aí um outro pastor veio para mim. Eu senti a sua dor, porque eu sei o seu zelo. E o senhor não suporta isso que está acontecendo. Obreiro mente aberta. Obreiro menino. Ei, rapaz, a reunião hoje fez o homem chorar. Eu gosto é da bagaceira mesmo, rapaz. É obreiro menino. Ele não quer saber o que está acontecendo. Eu estava, não vou contar o que era, nem que mas nós fomos para uma convenção geral e lá era na eleição zona, e naquele dia estava uma tenda velha montada para todo lado, e um dava comida, e o outro dava cachorro quente. Irmão, só vi pastor saindo atrás de cachorro quente, e aí pronto, aí um dizia, rapaz, o que é mesmo isso aí? Aí eu disse, rapaz, é a eleição. Rapaz, eu quero saber, me deram passagem de avião, eu vou comer cachorro quente aqui. É menino. Aí a obra sofre com esse tipo de pessoas. Tem obreiro que a mente dele nunca evolui. E eu vou dar um exemplo aqui na Bíblia. 1 Coríntios 13, verso 11. Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Mas quando eu me tornei o quê? Adulto, eu deixei as coisas de menino. Então, o que eu quero dizer aqui nesta hora é que você pode ser um obreiro adulto sem adotar a postura de uma mente fechada e a postura de um obreiro menino. Pronto, você chegou, isso aqui é correto, isso aqui não é. Deixa eu ver isso aqui. Como é que eu faço isso aqui? Isso é um obreiro que cresce. Então, quando você observa, primeiro, por que os sábios crescem? Porque os sábios, eles estão sempre abertos às correções e ao aprendizado. Eu quero aprender isso aí. O que é isso aí? Por que eu faço isso aí? Por que é desse jeito? É assim. Aí você aprende. O sábio, quando você lê Provérbio 1,5, a Bíblia diz, para que o sábio aprenda a crescer em sabedoria, e o inquiridor, ele possa receber mais conselhos. Ensina ao sábio e ele se tornará mais sábio. Quem é sábio com sede do céu? Rapaz, eu achei interessante isso aí. Ô irmão, como é que é isso aqui? Como é isso aqui? Eu viajo, mas perguntando, o que é isso aqui, irmão? O que é isso aqui? Irmão, como é isso aqui? É assim, pronto. Eu estava no Rio Grande do Sul, aí o irmão disse assim, pastor Zé, bota a fatiota, para nós ir para um culto. E aí eu não me faço de besta. Eu fiquei assim, aí tinha um outro irmão aqui do meu lado, eu disse, esse aqui também não é daqui. Aí eu joguei para ele, bote a fatiota, irmão. Aí ele disse, como? Eu disse, o senhor botar aqui mesmo para o culto. Eu queria era saber o que era. Não era? Aí ele disse, não, eu não vou comer nada agora não. Aí eu disse, é comida então. Eu pensei. Aí eu errei porque ele também não sabia, que eu pensei que ele fosse de lá. Aí ele disse, falou, aí o irmão disse, não, pastor, é o terno, senhor. Bota o terno. Eu disse, irmão. Então o senhor, aí pronto. Mas o sábio sempre ele quer crescer mais. E aí pronto, para encerrar aqui, olha, os justos, te sabe que os justos eles sempre querem receber mais um ensino. Irmão, tem crente que está toda terça-feira, eu não sei qual é o dia aqui do culto de vocês de doutrina, toda sexta, ele está, aí você fica olhando para ele, é 10 anos, é 20 anos, ele está lá encostadinho naquela mesma coluna, e termina o culto, ele diz, ei meu pastor, senhor, rapaz, eu vim para o culto mesmo, senhor homem de Deus, rapaz. É assim ou não é, irmãos? Chega a dar alegria. Tem dia que você mesmo sabe que não pregou bem, que não foi, mas ele vem para você. Senhor, que negócio é esse? Que mistério. Senhor, Deus tem cada novidade. Hoje o Senhor trouxe uma palavra. Eu disse, meu Deus do céu. Esses são os sábios, são os justos e são os... Porque encerro aqui com isso. Essa sabedoria aqui não tem nada a ver com intelectualidade, gente. Pode largar isso aí de mão. Aqui é sábio para os mistérios de Deus. O temente aqui é aquele que, quando ele tem o conhecimento, ele se rende diante do conhecimento, porque sabe que maior é Deus. E cada coisa que ele descobre, toca na alma dele, e ele rejubila, porque ele fica mais próximo de Deus, com o conhecimento que ele recebe. Que tipo de obreiro é você? Adulto
Mente fechada ou obreiro criança? Efésios 4, 13 e 14. Para que não sejamos mais como meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Que o Senhor abençoe e que nós possamos fazer isso, crescer neste conhecimento. Eu quero orar com os senhores, cada obreiro que está aqui. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Que Deus conceda graça aos senhores, autoridade mais e mais. E deixe eu dizer uma coisa para vocês. Os senhores já sabem, um obreiro que tem Bíblia, um obreiro que ora. Hoje, meu pastor, o senhor com esse instrumento aqui, escute, o senhor com esse instrumento aqui na mão, lendo todo dia, leu esse livrozinho. Se você não, pastor, eu quero só ler o livrozinho que eu lhe falei. Você comprar a teologia do Eurico Bergstein, aquela que foi lançada pela CPAD, que ali tem mais Bíblia do que teologia, mas comprou ela, você vai estar bem afinado. Pastor, mas eu queria me aprofundar mais um pouquinho. Ali já vai abrindo a porta para você. Se puder fazer o curso teológico, faça. Mas eu quero dizer uma coisa: um obreiro que tem mente aberta, ele nunca para. Charles Swindoll disse que uma velhinha chegou e disse assim: pastor, eu estou de plano de estudar. Eu vi um pastor pregando negócio de grego e eu me interessei. 84 anos e ela fez o curso de grego todinho e aprendeu grego. Você só para se você quiser. Só fica enferrujado se quiser. E só fica velho besta se quiser. Mas você vai envelhecer inteligente, cheio de sabedoria, que a igreja vai dizer: meu Deus, o meu pastor, tudo que ele fala, bate. Como é bonito. Tudo que ele fala. Agora eu estava em um local, eu achei bonito essa cena do pastor. Eu estava em um local, e aí a criancinha chegou e disse assim: meu pastor, com quantos anos Davi morreu? Aí o pastor olhou para ela: seu pastor agora se esqueceu. Aí ele olhou para mim: você está lembrado, pastor Aziel? Eu disse: pastor, porque eu não ensino não, eu fico com vergonha. Eu disse: aqui, porque às vezes falha, né, pastor? Eu não sei, mas eu acho que foi 70. Agora eu não estou bem lembrado. Olha aí, mas o pastor está dizendo, é 70. Uma criança perguntou. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tendo o quê? E que maneja bem. Sempre na igreja terão esses 3 crentes que vão lhe ouvir, pastor: o sábio, o temente e o justo. E aí, como diz o Salmo 92, eles vão crescer como palmeiras e vão produzir frutos na casa de Deus. Vamos dar as mãos juntas. Às vezes a gente manda os crentes dar mão, mas nós somos obreiros, somos unidos. Eita, glória a Deus. E você que está perto aí desse obreiro, diga para ele: se lá na tua igreja tem quem não quer ouvir, não se preocupe com eles, não. Se preocupe não. Deus colocou também lá quem quer te ouvir. Tem uma voz precisando, tem uma vida precisando ouvir a tua voz. Oh, aleluia. E Deus vai dar graça mais e mais para os senhores e autoridades, e faça a obra dele crescendo cada vez mais. Senhor Deus, eu te louvo pela vida de cada pastor aqui. Senhor, nós não buscamos glória, não queremos ser inchados, nós queremos ser obreiros cheios da sabedoria do céu. Oh, aleluia. Senhor Deus, eu te peço agora, continue com cada pastor no campo de trabalho. E se lá tem um arrogante, se lá tem um ímpio, se lá tem um tolo, se lá tem um orgulhoso provocando, mas esse pastor que está aqui, que ele saiba que ele foi o escolhido, tem a unção do Espírito e tem a arma na mão e no coração, a palavra, para fazer a diferença. Teu Espírito, Pai, guia cada um, orientando, ensinando e ajudando. Deus, continua com cada pastor e abençoando a cada um deles, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço no seu pastor, seu colega aí de campo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.